irmãos. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos que fizemos nesse período, através das lives, né? Agradecemos a todos, né? A todos os presentes, e hoje nós teremos a palestra do Roberto, e pedimos então que os bons espíritos estejam conosco. Queremos lembrar para que vocês coloquem a água a ser fluidificada, lembrando que através de vocês, aqueles que estão na casa também receberão assistência amorosa dos espíritos amigos. Então vamos fechando os nossos olhos, dirigindo o nosso pensamento a Jesus, pedindo que Ele nos abençoe, pedindo que Ele estenda as mãos sobre nós, nos envolvendo com seu infinito amor, sossegando os nossos corações, nos dando força. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live e as pessoas aqui presentes. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e, principalmente, nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem. Toquinho, o grande compositor e cantor da música popular brasileira, tem uma canção que eu acho que não é conhecida por quase ninguém, que ele diz o seguinte: medo, tenho medo, muito medo. Se o desejo é forte de ver minha vida se modificar. Vem a vontade de crescer, vem a coragem de gritar. Aí fecho os olhos, tranco a porta, calo a boca para me guardar. Medo, tenho medo, muito medo. Quando vem a vida e obriga a gente a decidir, tenho medo, muito medo, de enfrentar a morte e a má sorte, e eu tenho medo de seguir. Vem a vontade de viver, vem a coragem de sorrir. Aí eu fecho os olhos, tranco o riso, calo a boca para prosseguir. E aí vem a frase que nós usamos como título da palestra hoje: vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Então a gente vai estar tratando desse assunto. Claro que não somos especialistas, né? Não é a nossa área de atuação, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito deste assunto que nos perturba bastante, o medo. E para falar a respeito do medo, nós vamos comentar algumas coisas, né? Tipos de medo. Medo de dirigir, medo de morrer, medo de barata, medo de assombração. Você tinha medo de assombração, Joyce? Tinha. Medo de envelhecer, medo de gente. Mas existem alguns medos bem interessantes que eles nos paralisam, porque muita gente não quer se tornar grande, não quer se melhorar, não quer mudar o patamar da vida, porque tem medo de responsabilidade. Porque, segundo Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele diz que o nosso conhecimento é do tamanho da nossa responsabilidade.
Quanto eu mais conheço, mais responsável eu me torno. Então, quanto mais ignorante, menos responsável eu preciso ser. Então, eu tenho medo de conhecer, porque aí eu vou me tornar responsável. Mas é inevitável. É inevitável que a gente cresça, inevitável que a gente desenvolva, é inevitável que a gente siga adiante na nossa jornada. A letra dessa música, a última estrofe, ela é linda porque ela vem dizer o seguinte: venha vontade de viver, venha coragem de sorrir. Aí eu fecho os olhos, tranco o riso, calo a boca para prosseguir. Eu fico quieto, estou com medo, mas eu vou em frente, vou à luta, porque vem a vontade de viver. Porque o medo paralisa, o medo não nos deixa crescer, não nos deixa desenvolver todas as potencialidades que nós carregamos dentro da gente. E falando sobre esse assunto, antes de vir para cá, eu até anotei a lápis aqui. Eu vi uma publicação do Geraldinho Lemos que eu achei impressionante e tem tudo a ver com o assunto de hoje. E olha só, ele colocou uma publicação que o Hermann Göring, que era um nazista conhecido, ele foi julgado no tribunal de Nuremberg. E perguntaram para ele como que os nazistas conseguiram fazer o que fizeram, né, e fizeram com que o povo o seguisse de tal maneira cega, que eles nem perceberam o que estavam fazendo. E a resposta dele é simples, mas tem um sentido profundo que a gente precisa prestar atenção. Ele respondeu o seguinte: tudo o que você precisa fazer para escravizar as pessoas é assustá-las. Olha só que coisa impressionante. Você só precisa botar medo nas pessoas para que elas se tornem escravas suas. Então, quando a gente fala do medo, nós somos permeados por medo desde a infância. Quando, por exemplo, a nossa mãe, na sua singeleza, simplicidade, no seu carinho, mas às vezes um carinho que não compreendia muito bem, cantava simplesmente: boi, 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 boi da cara preta. Já pensou? Uma criança cresce traumatizada, com medo do boi da cara preta, que vai pegar essa criança, que tem medo de careta. Então nós somos desde a infância bombardeados com crendices. Crendices, por exemplo, quando a gente fala uma coisa, quando a gente fala coisa ruim, né, que a gente bate na madeira, é isso? Quando fala alguma coisa que não pode dar certo, né, que não pode acontecer, a gente bate na madeira. É uma crendice. De onde vem essa crendice? Dizem os antigos que na madeira moram alguns seres espirituais que quando você falava alguma coisa e você batia na madeira, você acordava eles expulsavam o mal próximo. Então hoje a gente bate na madeira e nem sabe por quê, né? Mas é uma dessas crendices. Por exemplo, não passar debaixo de escada porque dá azar. Então eu tenho medo de passar debaixo de uma escada porque dá azar. E de onde vem essa informação? E eu fui pesquisar. Essa informação ela vem do seguinte: segundo algumas tradições, a escada encostada numa parede, ela forma um triângulo. E o triângulo ele é visto na Igreja Católica como a Santíssima Trindade. Então você não podia passar debaixo da escada porque você estava questionando Deus e por isso eles não permitiam que você passasse debaixo da escada. Então é interessante que são coisas que são colocadas para dar medo,
que a gente às vezes não faz e não sabe por que faz, né? Ou fica com medo, aquele medo generalizado, e não realiza aquilo que precisa ser realizado. Por exemplo, quebrar espelho dá azar. De onde que vem essa questão que foi colocada? Segundo os historiadores, quebrar o espelho dá medo porque antigamente não se existia o espelho. Como que as pessoas faziam as previsões? Elas enchiam o recipiente com água, e nesta água, quando ela estava bem paradinha, era possível ver o reflexo. E quando alguém estava fazendo a previsão, esbarrava nessa água e a água caía, ou seja, a coisa derramava, significava que a pessoa que ela estava sendo observada ia morrer. Então veio essa ideia de que o espelho, quebrar espelho, dá azar. Então nós vamos ver várias crendices ao longo do tempo que foram nos incutindo medo. Como, por exemplo, comer manga e tomar leite. De onde vem isso? É só no Brasil que tem isso, né? E a gente sabe que os senhores do engenho, eles faziam isso para que os escravos não tomassem o leite, porque eles queriam vender o leite. Então, se você comeu manga, você não toma leite, porque senão você vai morrer. Mas o leite vai servir para mim, porque eu vou vender e vou ficar no lucro. Então, eles incutiam este medo nas pessoas, para que as pessoas não fizessem, não comessem manga e não tomassem leite. E parece que o Narciso trouxe uma perguntinha já aqui, é isso? Pode? O Maurício pergunta, por que esses medos do dia a dia, eles sempre estão presentes? Será que é falta de fé? Por isso que temos tanto medo? Então, Maurício, certeza absoluta. Por quê? Porque fé vem de fides, de fidelidade, que tem a ver com confiança. Então, se você não confia em determinada coisa, você ainda tem uma fé que a gente costuma dizer sempre que trata-se de uma fé vacilante. Nós temos momentos em que nós temos fé e momentos que nós não temos fé. Quando alguma coisa der errada, a nossa fé, ela vai junto com a nossa boa vontade. Quando as coisas estão dando certo, a nossa fé, ela também dá certo. Então, ela é muito oscilante. Nós não temos aquela fé ainda constante. Então, no dia a dia, sim, está relacionado também à fé. Mas ela está relacionada também a esses fatores externos. Quando, por exemplo, dessas crendices que são incutidas, eu me lembro muito bem, quando criança, se você não se comportar, o homem do saco vai passar para te pegar. Então, as crianças eram doutrinadas, educadas através do medo, para poder se comportar. E não era explicada por que você tem que se comportar, por que você tem que fazer isso, por que você tem que fazer aquilo. Porque nossos pais não sabiam? Não, porque eles deram o melhor para a gente, e o melhor deles era aquilo naquele momento. Cabe a nós, hoje, que temos uma certa maturidade, um conhecimento que hoje é difundido em todos os lugares, a gente vai encontrar no YouTube, em todas as redes sociais, Facebook, onde quer que esteja, tenha internet, a gente vai encontrar gente falando sobre esses assuntos. Pessoas gabaritadas, pessoas que têm conhecimento, que têm profundidade, que podem nos ajudar nisso. Nossos pais tinham quem? Os pais deles, que aprenderam com quem? Com pessoas que sempre tiveram essas crendices. Crendices que foram tomando conta da gente, e a gente hoje faz determinadas coisas ou tem determinados medos que a gente não sabe de onde que é. Por exemplo, na casa dos meus pais, se você deixar um chinelo virado, a minha mãe já grita, quer que eu morra?
né? Por quê? São as crendices que vão tomando conta da gente. Então, nessa questão do medo, nós temos algumas escalas, né? Que nós começamos o medo como uma prudência, uma cautela, que é quando nós procuramos evitar inconvenientes, perigos. Nós temos o medo como um alarme, que é um sinal para nos advertir de que alguma coisa pode acontecer, algum perigo. Nós temos a ansiedade ou angústia, que é uma preocupação. Olha só que interessante, eu sempre divido essa palavra. Você está preocupado. Você está se ocupando com alguma coisa que nem pode vir a ser, nem pode vir a acontecer. Então você se preocupa com algo que você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. E aí dá errado porque você se ocupou tanto com alguma coisa que se esqueceu do presente, de fazer a construção do que aquilo dê certo. Então, essa ansiedade, esse medo do futuro, essa coisa de ficar só lá adiante e se esquecer do presente, que é o mais importante para que o futuro dê certo. Então, a gente se coloca lá adiante. Quando a gente se coloca lá atrás, é a bendita da depressão, né? Quando você fica naquela tristeza, naquela situação. Aí nós temos o medo, que é o pânico, que é um medo intenso, e também nós temos o terror, que é um medo num grau de intensidade muito maior. E o que é o medo? O medo é uma alteração das nossas emoções e sentimentos, necessário à nossa autopreservação. Então, o medo é uma coisa natural, porque ele nos ajuda na nossa autopreservação. Porque se a gente não tivesse medo, como diz o Narciso, que está hoje cuidando da nossa técnica, se você atravessar a rua sem olhar para os lados, né, você vai correr um risco sério. Você vai correr um problema sério. Então você precisa ter esse medo, dessa precaução de olhar para os dois lados, para que você possa atravessar a rua em segurança. Então o medo, ele é natural, ele é necessário. Todos os seres vivos têm medo, até as árvores têm medo. Existe um estudo que diz que, inclusive, quando está acontecendo alguma coisa na floresta, há uma comunicação entre as árvores e elas sabem que está acontecendo alguma coisa ali na floresta. Tem um livro bastante famoso que trata do assunto. Eu esqueci o título agora, mas uma hora eu lembro, eu coloco para vocês. Quais são, então, os sintomas do medo? Palpitação, sudorese. Eu, por exemplo, estou suando em bicas aqui, apesar do ar-condicionado estar ligado, porque eu morro de medo de falar em público. Mas, o que eu faço? Vai. E se der medo, vai com medo mesmo. É assim que eu faço. Eu morro de medo de falar em público, mas eu vou mesmo assim. Porque, como eu digo sempre para o pessoal, eu não sou palestrante, eu sou o cara de pau que venho aqui falar na frente. Simplesmente assim. Então nós vamos ver o desconforto, né, da respiração, bloqueio, a falta de ar. Então isso são condições relativas ao medo. E o medo é patológico? Não, o medo é uma coisa natural. Ele se torna patológico quando o medo ele começa a ser exacerbado, que é o que nós chamamos de fobia. Que a fobia, inclusive, ela é limitante e ela é uma condição psicopatológica. É algo que precisa ser tratado. Tratado com gente que saiba cuidar das pessoas. Fazer propaganda aqui, oi, doutora Dani. E o que pode estar atrás dessas fobias, desses medos? Nós vamos ver as crendices,
A disciplina dos pais, não, ou seja, são aqueles fatores externos que nos incomodam. A igreja, infelizmente, você tem que ser bonzinho, senão você vai para o inferno. Então você tem que ser uma pessoa boa para que você possa ir para o céu. E aí vem a doutrina espírita e vai falar que não tem céu nem inferno, mas tem umbral, tem trevas. E aí a gente começa a incutir o mesmo medo nas pessoas. Infelizmente, muitas religiões, elas têm os seus seguidores por causa do medo. Lembra do Herman? O que ele fala? Para escravizar uma pessoa, é só você assustar elas. Então você assusta as pessoas e elas começam a te seguir. E aí você faz delas o que você quiser. Então é importante a gente pensar a respeito disso. E quando a gente fala desses medos, eu acho que o maior medo que nós temos, um dos maiores, é o bendito medo da morte. Por que será que a gente tem tanto medo de morrer? Eu tenho minha opinião própria. O medo de morrer está relacionado principalmente, para mim, essa é a opinião minha, ao processo de culpa. Porque nós não fizemos aquilo que nós queríamos fazer. Precisávamos fazer enquanto estávamos aqui encarnados na Terra. Porque quando a gente encarna, a gente vem com um propósito. Chega aqui, a gente bagunça tudo. Por quê? Porque tem cerveja gelada, tem piscina, tem música, tem balada, tem namoro, tem uma série de atrações, tem poder, tem rede, tem preguiça. Tem essas coisas, nos chamam a atenção e a gente se esquece do verdadeiro objetivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. E aí a gente começa a ter medo da morte porque fica lembrando lá no nosso inconsciente, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer e não fiz nada. O que vai acontecer comigo? Como eu vou encarar as pessoas que assinaram para eu poder reencarnar, para eu poder estar aqui? Como que eu vou olhar eles de frente agora? Porque antes da gente encarnar, muita gente foi avalista. Não, pode deixar que ele vai encarnar, ele vai fazer tudo direitinho. Aí chega aqui, a gente troca os pés pelas mãos. Então a gente vive com medo da morte, na minha opinião, isso. Por causa disso. Aí tem uma frase que eu adorei, que ela diz o seguinte: o medo não evita a morte, mas impede a vida. Olha que coisa. Então, quando a gente vive com medo, a gente não vive. A gente vai ficar enclausurado, muitas vezes, entre quatro paredes e não vai fazer aquilo que se deve. Nós temos medo, inclusive, de uma coisa bastante simples. Fazer uma oração antes de comer. Fazer uma prece de agradecimento pela comida. Por quê? Porque nós temos vergonha das pessoas estarem nos olhando. Por quê? Porque nós nos incomodamos com a opinião dos outros. E nós temos medo da opinião dos outros. Nós somos movidos pela opinião dos outros, infelizmente. Então nós temos, com relação ao medo, 4 vertentes. O instinto de conservação, que é natural, que faz parte, para que a gente não se exponha, então, aos perigos. Complexo de culpa, que está relacionado principalmente àquilo que nós fizemos de errado, e que fica nos martelando a consciência por causa disso, desses erros. Então nós começamos a viver com medo. Quando a gente faz uma coisa errada, eu lembro de quando eu era pequeno, você fazia uma coisa errada e aí você ficava tentando disfarçar. A mãe ou o pai olhava para você, aí você já, antes de falar qualquer coisa, não fui eu. Porque você se autoacusava, porque você tinha medo da reação do que ia acontecer. Então nós vivemos essa consciência de culpa com frequência.
existe também um medo que está relacionado ao nosso sofrimento enquanto espíritos desencarnados. Porque veja só, quando a gente está desencarnado, se a gente não tem uma personalidade firme, uma vontade de realizar alguma coisa, nós começamos a nos tornar escravos de algumas pessoas, de alguns espíritos mais fortes emocionalmente, mais fortes psicologicamente. E eles nos escravizam. E essa escravização, no mundo espiritual, ela vem debaixo de dores, de sofrimento, de violências. E isso nós, quando reencarnamos, nós trazemos. E muitos dos nossos medos estão ligados a esses espíritos. Tem uma obra do André Luiz, eu não me lembro bem se é não é o Libertação, eu acho que é no Mundo Maior, onde tem a história de um rapaz que ele tem convulsões. E as convulsões, elas são disparadas quando espíritos obsessores que estavam, enquanto ele estava desencarnado na erraticidade, eles torturavam esse rapaz. E quando esse rapaz via esses espíritos obsessores, ele tinha os seus ataques por causa do medo que eles causavam no rapaz. Então nós temos também esses medos causados de nossas existências pregressas. E também a educação equivocada. E por isso, por medo, nós nos fechamos e nós não percebemos que estamos desestruturados emocionalmente. Diz. Então, aqui foi feita uma pergunta que é o seguinte: quando nós não temos medo da morte, isso é uma preocupação? Não. Quer dizer que a nossa consciência está tranquila. Né? A nossa consciência está tranquila de que a gente tem feito o nosso melhor. E a gente está sossegado em relação a essa condição. Claro que ninguém quer morrer, e a gente não vai se lançar num abismo, porque isso seria suicídio, seria abandonar a vida antes do tempo, mas é uma coisa natural que a gente precisa buscar no nosso dia a dia. Porque morrer, gente, faz parte. É um fato da vida inevitável, né? Então nós nos fechamos neste mundo por causa do medo, porque a gente está desestruturado emocionalmente. E aí a gente fica criando aquilo que nós conhecemos por zona de conforto. Zona de conforto é um lugar onde eu me sinto seguro. Porém, as oportunidades da vida, de aprendizagem, de desenvolvimento moral, de desenvolvimento intelectual, ele está fora dessa zona. E eu tenho que ampliar isso daí. Se eu não fizer por bem, a vida vai me conduzir para que eu faça isso. Não é por mal, é para o meu bem. Mas é que eu, infelizmente, não enxergo isso como uma coisa boa para mim. Isso é importante da gente refletir a respeito. Então é lá fora dessa zona de conforto em que nós vamos melhorar as nossas habilidades, vamos trabalhar as nossas competências. E aí a gente pode fazer o seguinte: ou a gente enfrenta o nosso medo, ou a gente vai ficar fugindo para sempre. Cabe a nós decidirmos o que a gente quer fazer com tudo isso. E quando a gente fala de medo, tem uma passagem no Evangelho que fala lindamente desse aspecto. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 25. É a parábola dos talentos. Conta-se no Evangelho que Jesus contou a seguinte história: que um senhor ia viajar. E quando ele foi partir, ele chamou os seus servos, seus 3 servos, e distribuiu dinheiros para ele. Distribuiu o que ele chama de talento.
talento, ele é uma unidade de medida, de peso, aproximadamente 35 quilos. E é o correspondente a 6.000 denários. Lembrando, um denário era o correspondente a um dia de pagamento de um trabalhador. Então, 6.000 denários, um talento. E ele distribui esses talentos. Para um, ele dá 5 talentos. Mas isso é colocado no Evangelho de uma forma bem interessante. Como o mestre, como o Senhor conhecia os homens, ele distribuía os recursos de acordo com a capacidade de cada um. Então, para um ele deu 5. Para o outro ele deu 2 talentos. E para o terceiro ele deu 1 talento. Passado algum tempo, esse senhor ele volta, ele retorna. Alguns anos depois ele retorna. E quando ele retorna, os servos vão prestar contas dos talentos que lhes foram oferecidos. Aquele que tinha recebido 5 olhou para o mestre, para o senhor dele e disse: Senhor, o senhor me deu 5. Eu trabalhei e estou te devolvendo mais 5, 10 talentos. E o homem, o senhor, recolhe aqueles talentos e fala: agora você, bom servo, entrai nas graças do seu senhor. Né? E vamos continuar. O que recebeu 2 fez a mesma coisa, trabalhou com os 2 talentos e ganhou mais 2. Então ele devolveu para o seu senhor 4 talentos. E aquele terceiro que tinha ganho 1 só, ele chegou para o senhor e disse: Senhor, eu sei que tu colhes onde não plantastes, que ajunta onde não semeastes. E eu, por medo, enterrei o meu talento, e agora eu desenterrei e estou restituindo. E aí o mestre, o senhor, olha para ele e fala: mau servidor, porque foste mal com pouco, lhe será retirado o que tens e será dado a quem tem mais. E vá para um lugar terrível agora, né? Vá para um lugar de pranto e ranger de dentes. Por causa do medo, ele negligenciou trabalhar com os talentos. Então essa mensagem, ela tem uma profundidade muito grande, porque é o seguinte: quando nós encarnamos, todos nós recebemos uma cota de responsabilidades, uma cota de oportunidades. Nós recebemos condições para estarmos aqui. E isto é nos dado, nos é oferecido de forma dosada, exatamente como nós precisamos. Vale lembrar, será que Deus, sendo bom, generoso, justo e amoroso, ele vai pegar um ser e vai colocar aqui na vida de qualquer jeito? Vai falar: não, vai lá e se vira, faz o seu melhor, estou colocando você lá. Não. Ele vai colocar onde a gente tem capacidade de melhorar, tem capacidade de agir, e onde os nossos talentos possam ser aproveitados. Se a gente não fizer o uso adequado desses talentos, o que vai ser da gente? Quando a gente desencarnar, nós vamos ver que nós não realizamos aquilo que nós tivemos a incumbência de realizar. E aí a gente vem na falta, inclusive, daquilo que nós tínhamos recebido para poder trabalhar. Por quê? Porque aí a gente vai dar valor àquilo que a gente tinha e não soube aproveitar. Não é bem assim quando nós temos essa relação com as pessoas? Nós só damos valor numa coisa quando nós não a temos mais? Nós só damos valor no abraço a partir do dia que falaram: estão proibidos os abraços. Aí nós começamos a dar valor ao abraço. Nós começamos a dar valor à liberdade de sair de casa quando nós tivemos que ficar em casa. Fomos obrigados a nos mantermos em casa. E aí a gente dá valor às coisas. Então a gente só dá valor quando a gente perde.
Então nós temos que passar muitas vezes pela dolorosa experiência da falta para que a gente dê valor, para que a gente possa trabalhar esses nossos medos, porque nós estamos aqui trabalhando os nossos medos para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa produzir. Tudo que é virtude, ela advém do amor. Tudo que é imperfeição, tudo aquilo que nos traz prejuízo na vida, ele vem exatamente do medo. Então nós temos a possibilidade de, em cada encarnação, trabalhar um aspecto dos nossos medos para que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa vir a se tornar luz, para que a gente não tenha medo de responsabilidade, para que a gente não tenha medo de conhecimento, de mudar. E é por isso que Platão tem uma frase belíssima, que ele diz o seguinte: nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A tragédia real da vida é quando os homens têm medo da luz. O que significa isso? É você ter conhecimento. Ter luz é ter conhecimento. Portador da luz é o portador do conhecimento. E quando a gente tem luz, a gente ilumina-se e a gente entende quem a gente é. Por isso que o fato de conhece-te a ti mesmo, ele é essencial na nossa vida. Ele precisa ser trabalhado. E o medo é um limitante. E o mais importante, quando eu descobri que eu tenho medo de determinadas coisas, quando eu descubro que eu tenho esse medo e eu trabalho esse medo, eu vou conseguir vencê-lo e vou conseguir seguir adiante. Então, quando eu enfrento o medo, eu vou me conhecer, saber onde eu posso pisar, onde eu posso ir, e aí eu vou poder continuar a minha vida. Tem uma história do Chico, que eu não me lembro de qual o título do livro, infelizmente eu não anotei aqui. Mas tem uma passagem de uma senhora, Dona Arlete, que ela chegou para o Chico e disse o seguinte: Chico, não sei o que é comigo, eu tenho medo de tudo. Medo de viver, tenho medo que meus filhos fiquem doentes, eu tenho medo da fome, tenho medo da incerteza da vida, eu tenho medo do mundo, eu tenho medo de tudo. E você, Chico, você tem algum medo? Você tem medo de alguma coisa? E o Chico responde: eu só tenho um medo na vida, de um monstro que habita em mim, chamado Chico Xavier. Então, a gente só precisa ter medo de uma coisa, de nós mesmos. Porque nós temos o potencial, nós somos essa luz, mas infelizmente ela está muitas vezes apagada porque nós temos medo de acender. Porque quando nós acendemos a luz, nós vamos enxergar com mais clareza. E aí a gente não quer enfrentar, né? Nós temos medo de nos enfrentar às dificuldades, às incertezas, às inseguranças, os monstros que de fato nós somos. Porque aí a gente se manifesta tal qual a gente é de verdade. Então, quando a gente descobrir isso, a gente vai lutar com todas as forças para vencer esse medo. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos e que Deus seja conosco. Vamos então, fechando os nossos olhos, procurando uma posição confortável, para que a nossa mente possa nos dirigir a um local especial. Nós nos vemos no alto de uma montanha. Nós sentimos a brisa da noite. E lá embaixo, nós vemos as árvores
que se tornaram pequenas. Nós vemos muitas coisas. Conseguimos ver os rios, os pontinhos coloridos que são as flores. Ao nosso lado, alguém muito especial. É o nosso Pai. É o nosso Pai que apresenta o mundo para nós. Vamos entrar em harmonia com o nosso Pai, agradecendo por Ele nos ter apresentado o mundo, por Ele ter nos trazido ao mundo. Vamos agradecer a Ele, trazê-lo em nossa lembrança. Agradecer apenas o fato de nos ter dado a vida. E vamos pedir agora que Ele nos abençoe. Abençoe o nosso caminho. Abençoe para que a gente siga em frente. E nós nos despedimos dele e vamos fazendo o nosso caminho de volta. Nós podemos sentir as pedras pelo chão e vamos contornando. E ao nosso lado nós sentimos que há alguém muito especial em nossa vida. É Jesus. Jesus nos toma pelas mãos e diz que nós nunca estivemos sozinhos, que não há por que temer, por que ter os receios, as dúvidas, os anseios. Aquele momento de dor, aquele problema tão grande, aquela aflição, Ele estava junto de nós, nos ensinando, nos confortando. E nós, sentindo a sua presença, nós agradecemos. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tanto mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando há tantos que não há para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir e sonhar quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz a todos.